tema que a gente vai comentar hoje, né, é sobre a pneumonite química e outras lesões inalatórias, como o título está sugerindo, as condutas em atenção primária à saúde. E antes de começar a passar, assim, a gente fazer um comentário sobre o título, na realidade. Evidentemente que o nosso foco é o acidente que ocorreu em Santa Maria, né? Apesar de que o título, a gente utilizar a palavra pneumonite química, ela não se refere somente à lesão provocada pela inalação de fumaça. Então, mais para frente, a gente vai estar comentando a respeito das definições e colocar isso de uma forma mais clara para todo mundo entender o que eu quero dizer com essa questão do título. Antes de mais nada, quem vos fala, eu sou o Guilherme, sou médico de família e comunidade, e eu trabalho atualmente no programa de assistência domiciliar do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. Coloquei aqui o símbolozinho do programa Melhor em Casa para a gente, só para fazer uma propaganda do nosso programa de assistência domiciliar. Iniciando então a questão de definições, como eu tinha comentado, né? A palavra pneumonite química que a gente utilizou, que aqui está marcada, ela se refere, na verdade, a qualquer tipo de lesão provocada por qualquer tipo de inalação pelo sistema respiratório de partículas que são estranhas a esse sistema respiratório. Então, a gente não precisa necessariamente ser causada por inalação de fumaça, apesar do nosso foco realmente será a inalação de fumaça, isso que eu estava comentando anteriormente com vocês. A inflamação provocada nos alvéolos pulmonares é que provoca a chamada pneumonite química. E chama atenção pelo termo também, pneumonite, né? Que a pneumonite, o termo chamado pneumonite, a maioria das pessoas está habituada, principalmente o pessoal que trabalha com atenção primária, a utilizar o termo pneumonia. E a pneumonite é um termo que a gente utiliza pouco realmente, assim. A pneumonia significa, na verdade, uma inflamação alveolar, como eu tinha comentado anteriormente, e não necessariamente uma infecção, exatamente essa questão que difere a pneumonite de uma pneumonia. Então, a gente vai ver, assim, na questão de sinais e sintomas, que durante o curso da inalação de uma lesão por inalação de fumaça, pode aparecer uma pneumonia também. Mas, inicialmente, o quadro se refere a uma pneumonite, a uma inflamação pelo produto químico da fumaça que foi inalado pela pessoa em questão. Então, no caso que nós estamos tratando hoje, vai ser especificamente a questão da fumaça, justamente para a gente estar focando nessa infelicidade do acidente de Santa Maria. Só como exemplo, assim, a pneumonite mais comum que nós temos no dia a dia, e aí pensando em atenção primária, é a pneumonite por aspiração de produto químico do sistema gastrointestinal. Então, por exemplo, pessoas que são acamadas, as pessoas idosas que são acamadas, utilizam sondas nasoentéricas ou outro tipo de alimentação que tem, às vezes, uma tendência à aspiração, a refluxo e aspiração. E a aspiração do conteúdo gástrico provoca também uma inflamação dos alvéolos, que se chama pneumonite química também. Então, a inalação de fumaça é um tipo de pneumonite química, tá? A pneumonite química engloba várias lesões, entre elas a lesão por inalação de fumaça, que nós vamos tratar com mais detalhes hoje, né? E, além evidentemente, do acidente, que felizmente não é uma coisa comum, né? Um acidente com um número grande de vítimas. Os incêndios em geral tem um número pequeno de vítimas, cada um deles, né? E o número de vítimas dessa vez foi assim bastante significativo. A importância da gente entender esse processo da inalação de fumaça, que além de que provavelmente quem está acompanhando a mídia, né, percebeu que a maioria das pessoas aí que foi internada, que acabou ficando hospitalizada após o acidente ou que faleceu pelo acidente, teve a ver com a questão de inalação da fumaça e não com queimadura. Então, aqui eu destaco um dado para a gente pensar na importância dessa lesão, que é esse dado de mortalidade que está marcado, 77%,
em pessoas que são vítimas de incêndios, e aí quando a gente fala vítimas de incêndios, não são as pessoas que se queimaram no incêndio, são as pessoas que estavam em um incêndio, né? A maior causa de mortalidade é a lesão, a inalação da fumaça do incêndio, e não a queimadura. Né? Só em pessoas que sofreram queimaduras, a própria inalação da fumaça contribui para a mortalidade em mais 20%. Mas a maioria das pessoas que morrem realmente vitimadas por incêndio se deve à inalação de fumaça. Eu vou fazer um panorama, assim, a gente vai usar, primeiro a gente vai começar com a questão da produção, como é que a fumaça é produzida e aonde que a fumaça lesa o nosso sistema respiratório, para depois a gente entender como que isso vai se refletir em sinais e sintomas e na patologia que segue em seguida, que vai acontecer na sequência, assim, né, e entender o que pode ser feito de tratamento e o que pode ser feito de acompanhamento depois. Então, inicialmente a questão da produção da fumaça, né, fumaça, eu coloquei alguns termos técnicos, acho que é uma coisa que só para ilustração mesmo. A fumaça é produzida, obviamente, por aumento de temperatura e queima de componentes, né? Então, a queima dos componentes e aí tem se falado, existem suposições, por exemplo, de que haja alguma coisa, o componente que estava presente lá no forro de isolamento acústico em Santa Maria tem alguma influência nas mortes, tem alguma coisa, alguma substância que possa ter sido produzida, que seja mais tóxica. Então, essa queima, que chama-se pirólise e oxidação, que são os processos químicos, né, eles produzem alguns gases e produzem substâncias. A produção dos gases, normalmente por reação química, então, já se ouve falar, por exemplo, a queima de combustível fóssil dos automóveis, por exemplo, que produz dióxido de carbono, né, é uma reação química também, como a produção de fumaça de um incêndio. Né? Então, eu destaquei alguns gases aqui que são importantes, né, na produção na hora da queima, o gás cianeto, o monóxido de carbono, e nós vamos comentar um pouco mais sobre esses dois, principalmente, e alguns outros. Além disso, a fumaça, além dos gases produzidos, a gente tem a questão de produção de material particulado. O que é isso de forma simples, né? São as partículas que ficam no ar. E aí eu chamo a atenção, para a gente entender mais fácil isso, eu não sou gaúcho, sou paranaense, mas os gaúchos gostam muito de churrasco. Quem já participou de churrasco já vai ter a noção quando fica muito perto da churrasqueira, que existe uma deposição de carvão, de partícula de carvão nas mucosas. A gente nota quando vai limpar o nariz, limpar a boca, ao final, assim, que tem uma deposição de material escuro, né, por exemplo. Então, isso são partículas, é um exemplo de partículas. As partículas, elas podem ser grandes ou pequenininhas, então, de uma forma simples de entender. Quando a gente fala grandes, não são grandes visíveis a olho nu, mas elas são mais espessas e outras menos espessas. E, além disso, essas partículas, isso tem importância porque a partícula maior, né, ela é uma partícula que vai ficar depositada na mucosa oral, na mucosa nasal e na orofaringe, mas não vai ficar depositada no pulmão, quer dizer, o nosso sistema respiratório não consegue aspirar partículas de um certo tamanho. E outras partículas, e essas são as realmente que vão subsidiar alguma importância maior, assim, para a questão de acompanhamento dessas pessoas que estavam aí, que foram vitimadas pela lesão inalatória, que são as partículas muito pequenas que são inaladas e que se depositam nos alvéolos pulmonares. Aí essa é a partícula que vai ter importância mais à frente, né? E só destacando que os gases, aqui assim como as partículas, os gases produzidos, que eu tinha comentado aqui nessa parte superior, aqui eu coloquei as duas formas de gases que são produzidos, são gases que podem ser irritantes ou gases que podem ser asfixiantes. E assim como as partículas, a gente pode traçar um panorama com as partículas, assim, em paralelo, vamos dizer assim, que os gases irritantes são gases que vão ser sentidos pela pessoa, são gases que irritam a mucosa respiratória e a mucosa nasal. Então, quando a pessoa que inala esse tipo de gás, ela já começa a ter sintomas imediatamente de dor no nariz, ardência na mucosa oral, lacrimejamento, dor nos olhos, né? Esses são gases que, na prática, acabam sendo menos perigosos, porque eles são facilmente perceptíveis pelas pessoas, quando as pessoas conseguem
né, perceber, evidentemente, ou se livrar deles, né, e que não causam lesão na via aérea inferior. Tá? E, novamente, eu destaco aqui a questão, quando eu falei das partículas pequenas, que vão lá se depositar nos alvéolos pulmonares, os gases asfixiantes, que aí a gente tem o exemplo do cianeto e do monóxido de carbono, são aqueles gases que são imperceptíveis, a sua inalação é imperceptível pela pessoa que está inalando, mas eles vão se ligar lá à hemoglobina, lá no pulmão, de forma praticamente irreversível, e provocando asfixia na pessoa que respira. Quer dizer, a pessoa não consegue fazer mais a troca do oxigênio pelo gás carbônico no ar, pelos alvéolos pulmonares, e pode sofrer asfixia. Que essa é uma hipótese bem plausível, porque aconteceu para as vítimas fatais aí do acidente de Santa Maria. Essa figura que está aqui, não só como ilustração, mas é uma figura da Organização Mundial da Saúde, que ilustra, que é um símbolo da pessoa que está sofrendo asfixia, que é um ato reflexo que as pessoas têm, né, quando estão sofrendo asfixia. Então, só para ilustrar mesmo. Aí, paralelamente a isso, a gente pensando assim, como que se produz a fumaça, então a gente colocou ali, a fumaça se produz, partículas, produz gases, produz substâncias diferentes ao nosso organismo. Então, como que essas coisas vão lesar o nosso organismo? Primeira coisa que eu quero compartilhar e destacar é a questão da lesão térmica, que é uma coisa que confunde muita gente. A gente imagina, eu creio que se imagina, no primeiro momento, quando existe um incêndio ou alguma situação assim de inalação de fumaça por grande quantidade de pessoas, que a lesão térmica, quer dizer, a temperatura da fumaça é uma coisa muito importante para provocar algum mal. Na prática, isso não é tão comum assim. A temperatura ela é importante porque ela lesa aqui, a lesão térmica, quer dizer, a temperatura elevada daquela fumaça que está sendo produzida, ela provoca lesões nas vias aéreas superiores, mucosa oral, mucosa nasal, nos olhos, queimaduras na boca, queimaduras na orofaringe, mas o nosso sistema respiratório tem uma tendência a fazer ele tem uma capacidade muito grande de fazer troca de temperatura, e o que impede a queimadura dos alvéolos, né, a queimadura da traqueia, dos brônquios, dos alvéolos. Então, a lesão térmica ela é uma lesão que pode ocorrer, então, uma das coisas que ocorre pela produção da fumaça, mas ela ocorre mais em via aérea superior. O que não parece, em princípio, que foi o caso da maioria das pessoas lá no incêndio da Boate Kiss. Outra questão, então a lesão térmica é uma delas, a lesão hipoxêmica, e aí o próprio nome diz, hipoxêmica significa falta de oxigênio tecidual, né? Ocorre porque o fogo num local fechado, em lugares abertos isso é muito incomum, mas quando ocorre num lugar fechado, um incêndio, ele vai consumindo o oxigênio que tem no ar. Esse consumo do oxigênio que está no ar vai diminuir a quantidade do oxigênio presente naquele ambiente. Então, quando a fração diminui a menos de 15% da fração do ar total, né, lembrando que o habitual é 21%, essa diminuição a menos de 15% ou menos já provoca lesão tecidual. E aí a gente fala de sistema nervoso central. A pessoa que está exposta a essa quantidade de oxigênio, em geral, perde a consciência, né, e pode, aí, com a perda de consciência, vai provavelmente ser mais facilmente vitimado por asfixia também. Aí, aqui, a questão das toxinas, que vem ao encontro do que eu estava falando no slide anterior, que é a questão das partículas, né? As toxinas podem ser as partículas que são aspiradas que chegam até os alvéolos, que são aquelas partículas que têm menos que 5 micra, só como curiosidade, né? E pode ocorrer também a questão de alguns gases que são tóxicos, como eles são inodoros, eles podem não provocar irritação na mucosa oral também, mas ao chegar nos alvéolos eles provocam esse processo inflamatório. Então, a lesão por toxina, que é por partícula ou por gases, acontece nos alvéolos. E é de fundamental importância na situação que nós estamos comentando hoje, que é a principal responsável pela lesão, pelo processo inflamatório, pela pneumonite mesmo em si, falando, né? A gente coloca aqui o processo inflamatório,
e que ela tende a ocorrer, e aqui eu destaco na questão do tempo, que as 24 horas que eu coloquei ali, ela tende a ocorrer não de forma imediata, porque essa deposição vai ocorrer durante o incêndio, por exemplo, mas a lesão ela vai começar a ocorrer e a sintomatologia vai aparecer entre 12 e 36 horas, com uma média de 24 horas após a exposição. E eu coloquei ali entre parênteses a SARA, que é a Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, que pode ocorrer nesse contexto. Mais para frente nós vamos comentar sobre ela com um pouco mais de cuidado. E, por fim, né, a gente falou aí a lesão, a fumaça, aquela produção de fumaça, produziu lesão térmica, diminuiu o oxigênio do ar, depositou toxinas e, além disso, tem a produção de gases asfixiantes, como o monóxido de carbono e o cianeto, que vão provocar, que vão se ligar de forma irreversível aí à hemoglobina do sangue no pulmão e que vão provocar asfixia em curto espaço de tempo. Quem tem acompanhado a mídia nas últimas semanas, os grandes jornais de circulação do Estado têm seguidamente apresentaram aí reportagens falando sobre a questão da presença ou não de cianeto como causa das mortes, né, da Boate Kiss, porque o cianeto é um gás que provoca asfixia e que de repente podia estar associado à queima do forro lá da boate. Na verdade, sim, né, em questão de tratamento, isso vai ser, como o cianeto, mais para frente a gente vai chegar na questão de tratamento, mas o cianeto, ele não existe uma comprovação, um exame que comprove a presença do cianeto no sangue, é diferente do monóxido de carbono, então a gente trata como se existisse, né, a intoxicação por cianeto. Eu só fiz uma colagem, uma tabelinha que vem como fonte aqui embaixo o Jornal Brasileiro de Pneumologia, que tem uma revisão sobre a lesão inalatória por fumaça, e aí uma tabelinha de sinais e sintomas aí só para revisão, apesar de que a pessoa que sofre uma lesão inalatória de fumaça em um incêndio muitas vezes é uma questão óbvia, assim, que ela tenha sofrido essa lesão, né, até pela história da exposição. Mas só por ilustração, né, sinais externos aí que a gente estava falando da questão da temperatura, queimadura na face, queimadura na cavidade oral, as vibriças chamuscadas, e aí é chamuscamento de cílios, de sobrancelhas, né, de pelos de barba, etc. Escarro com fuligem ou aumento da produção de escarro aí. Conjuntivite, que eu tinha comentado anteriormente, a questão da irritação que alguns gases podem provocar, né, gases irritativos ou partículas irritativas, né, e aí a desorientação ou coma quando existe asfixia, quando existe inalação de ar com baixo teor de oxigênio, o estridor laríngeo, que é aquele guincho, aquele som que sai da laringe, uma espécie de sibilo que sai da laringe da pessoa quando a laringe está contraída, né? Que pode acontecer com a fumaça tóxica, aí a gente vai ver mais para frente com calma. E o desconforto respiratório ou dispneia, falta de ar, né? É que o desconforto respiratório é o sinal, a gente chama sintoma, a dispneia que é o que a pessoa refere. E ali na tabela, no lado direito, nos sintomas, a tosse mais produtiva, que é a produção de escarro, rouquidão, falta de ar, sibilos, é um chiado no peito, lacrimejamento, etc. Então, só para ter uma revisão, mas é um pouco mais óbvio. Quando eu coloquei de uma forma, tentei colocar de uma forma que fique didática, assim, a gente colocar, porque a história, quando então a gente já entendeu, ou procuramos entender como é que se produz a fumaça, que partes dessa fumaça que vão lesar o organismo da pessoa, né? E assim, a partir do momento que existe essa inalação, como que isso se desenvolve? Então, existe uma história natural para essas lesões. Essas lesões podem ser, elas ocorrem numa certa ordem dentro do organismo da pessoa. Evidentemente que as coisas podem se sobrepor, né? Mas eu vou colocando de forma separada para a gente entender passo a passo como é que essa lesão, essa inalação de fumaça pode lesionar alguém, né? Pode provocar lesão importante. O primeiro passo é que as lesões que se chamam as agudas nas vias aéreas superiores. E aí a gente chama atenção novamente pela questão
das partículas que causam irritação e da temperatura da fumaça, que pode lesionar a boca, pode lesionar a orofaringe, causar queimaduras na orofaringe, e aquelas partículas que são maiores, que não se depositam nos alvéolos, que vão se depositar na via aérea superior e provocar, por exemplo, a sensação de que ela está fechando, está trancando a respiração, trancando a garganta e realmente dificuldade respiratória. Né? Isso é uma coisa aguda, essa lesão é a parte aguda da questão do incêndio, porque aí a pessoa que acabou de sofrer nas primeiras horas, nos primeiros minutos após o incêndio, é que tem essas lesões e pode apresentar os sintomas ali colocados, como o estridor, né, aquele ruído da laringe, o uso de musculatura acessória para respirar, que está fechada, a parte superior da via aérea superior está mais fechada, mais contraída, e usa musculatura acessória para respirar, e, eventualmente, essa dificuldade pode levar a hipoxemia e hipoventilação, diminuição da quantidade do ar inspirado. Passado esse período inicial, então, e essas coisas podem se sobrepor, como eu disse, a pessoa pode ter a lesão aguda e depois de algumas horas vir a desenvolver a lesão tardia, que não é tão tardia assim, mas a gente chama de tardia. Que depois de algumas horas, e vocês devem se recordarem de alguns slides anteriores, quando foi comentada a questão da partícula, das partículas produzidas na fumaça, que a deposição de partículas e gases tóxicos, ela vai produzir sintomas depois de algumas horas, com uma média de 24 horas. E aí, como ilustração, a gente lembrar que houveram pessoas que isso surgiu muito ali na época do incêndio, pessoas que por exemplo, conseguiram sair da boate e que tiveram que retornar ou quiseram retornar para ajudar outras pessoas, ajudaram outras pessoas, foram para suas casas depois e vieram a passar mal depois que estavam em casa algumas horas depois, né, ou até algum dia depois. E acabaram hospitalizadas e algumas até vieram a falecer mesmo tendo ido para casa relativamente bem. Então, essa lesão, essa deposição de material, depois de algumas horas, lá nos alvéolos, vai vir a produzir, então, sintomas nas vias aéreas inferiores. Broncorreia, que é a produção de escarro pelo pulmão, sibilância, o chiado no peito, tosse seca ou tosse produtiva mesmo, falta de ar e o tempo expiratório prolongado. Então, imita muito uma crise de asma, de alguma forma. Né? E depois desse período inicial aqui, né, de até 36 horas, onde esses sintomas começam a se desenvolver, e novamente eu comento com vocês que essas coisas podem se sobrepor. A pessoa que tem lesão aguda de via aérea pode, depois de algum tempo, desenvolver sinais, aqueles das 12 às 36 horas, com sibilância, tosse, falta de ar, e nesse tempo também começar a aumentar as secreções, né, mas é um período posterior. Aumentar as secreções significa que o pulmão aí é o sinal mais importante da pneumonite química que nós estávamos falando anteriormente, no início lá da nossa palestra. A secreção começa a aumentar por descamação da árvore brônquica. A árvore brônquica que está lesionada, está sofrendo tá tendo uma reação inflamatória, reagindo àquela deposição de materiais, reagindo a questão da presença de gases, a presença de partículas, e vai ter um aumento da produção de secreção de catarro, né, e que dura em torno de 7 a 10 dias esse período. Ele tende a reduzir com o passar dos dias. Chama atenção aqui, porque essa secreção pode ser tão intensa que produz o que a gente chama de atelectasia, que algumas áreas do pulmão ficam impossibilitadas de troca gasosa pelo excesso de acúmulo de secreção, por exemplo. E aí esse é o momento onde surge a pneumonia, a infecção pulmonar. Esse excesso de secreção, essa dificuldade de colocar a secreção para fora, né, ela pode vir a provocar, sim, uma infecção pulmonar nesse momento. Né? Mas aí essa questão, a infecção pulmonar, ela tende a surgir mais tardiamente. Isso é uma coisa que eu chamo a atenção para essa cadeia de problemas. Indo adiante, então, de uma forma aguda, a questão dos exames é interessante, eu vou comentar mais os que são de uso mais comum, evidentemente.
Raio-X de tórax, que é um exame que de relativamente fácil acesso. A lesão inalatória, a pneumonite química em si, não produz alteração em raio-x de tórax, né, em geral. Então, a gente não pode usar o raio-x de tórax para diagnosticar uma lesão inalatória. Lesão inalatória diagnosticada clinicamente, né? Para que serve o raio-x? E aí, coloco a seta aqui na minha figura de novo, ali onde tem uma infiltração pulmonar importante aí, né? Um raio-x com pneumonia. Para lembrar, para ficar gravado na memória de que o raio-x vai servir naquele período posterior, quando você tem lá na parte mais tardia da cadeia de reações, onde a pessoa vem a desenvolver daqui a pouco o aumento da secreção, vai ocorrer o desenvolvimento de febre, um pouco mais de aumento da dificuldade respiratória. Então, isso pode levar a pensar que haja uma infecção pulmonar concomitante. O raio-x vai servir para diagnosticar isso, então. Né? Essa é a importância principal do raio-x. O exame principal que se usa é para diagnóstico da lesão inalatória, e quem observou bem a mídia nas primeiros dias após o incêndio deve lembrar disso, é a broncoscopia. A broncoscopia significa a endoscopia do sistema respiratório, né? Ela vai visualizar a árvore brônquica, visualizar a árvore respiratória diretamente e serve como o exame padrão ouro, assim, vamos dizer, para diagnóstico da extensão e da presença da lesão inalatória nos brônquios, bronquíolos e alvéolos. Tá? Coloquei o nosso gato com dúvida, porque é um exame que não é um exame realizado pela atenção primária, evidentemente, né? Mas essas pessoas, em geral, devem ser atendidas no hospital inicialmente. E aqui uma chargezinha para descontrair um pouco, mas a análise de gases arteriais aí, os gases que são importantes aí, a presença de diminuição da pressão de oxigênio no sangue, né? Então a pessoa que está sofrendo asfixia, que tenha respirado ar com menor quantidade de oxigênio ou assim tem inalado gases asfixiantes, essa análise da gasometria arterial é importante e a dosagem de uma substância que pode ser fundamental aí, que é o monóxido de carbono, que se dosa através da dosagem da carboxihemoglobina, um exame de sangue. Né? A intoxicação por monóxido de carbono pode ser diagnosticada através do exame de sangue. De outra forma, a intoxicação por cianeto, que é uma das possibilidades em Santa Maria, não pode ser detectada, não tem exame de sangue que seja que detecte essa lesão. E outros aqui, eu vou só, coloquei todos, mas quero destacar nesse slide a questão do exame de função pulmonar. O que é um exame de função pulmonar? A espirometria, por exemplo. Um exame de espirometria, no momento da avaliação aguda, o paciente que sofreu aí a lesão inalatória, talvez não seja tão importante fazer a função pulmonar, até porque, como a gente estava vendo anteriormente, a pessoa que sofreu a lesão inalatória aguda, ela vai estar realmente com dificuldade respiratória evidente, com aumento da quantidade de secreções bastante evidente. Então, a função pulmonar não acrescenta nada nesse momento. Mas no paciente, na pessoa que sofreu a inalação e recuperou-se a longo prazo, ela pode ser um exame importante. Mais para frente eu vou voltar a comentar sobre isso para a gente revestir essa importância real aí. Muito bem, então a gente já viu até agora como é que a fumaça é produzida, como é que a fumaça entra no sistema respiratório, que parte da fumaça que causa a lesão e que sintomas essa lesão provoca. Eu dividi aqui também a questão de tratamento, como é que a gente vai tratar aí, como é que é o tratamento, da mesma forma que eu dividi a história natural da lesão, para a gente facilitar a visualização. Né? Então, a lesão, que é aguda de via aérea superior, que vai ser produzida de forma pelo calor, pela partícula grande, etc. Bom, a pessoa que tem lesão aguda, em geral, deve ser hospitalizada,
né? Porque essas lesões elas evoluem rapidamente para redução da capacidade respiratória da pessoa. Então, a gente viu, né, quem, mesmo sem ter esse conhecimento técnico, a gente aprendeu com a experiência do incêndio da Kiss, que a gente tem a hospitalização como um pilar inicial importante aí. Né? Porque essas pessoas evoluem muito comumente para intubação. Né? E aí eu coloquei entre parênteses ali quais são os critérios objetivos que se pode usar para intubação. Acho que não vem ao caso, né, nesse momento comentar todos eles, mas se tem critérios objetivos na hora do exame inicial da pessoa lá, né, por exemplo, ali, como vocês podem ver, bolhas na orofaringe, queimaduras de pescoço, né, isso já significa que essa pessoa vai se beneficiar de ser entubada precocemente, tá? E essas duas coisas aqui, essas duas últimas itens aqui eu quero destacar para todo mundo. Ventilação com alto teor de oxigênio, o nosso teor de oxigênio inspirado é 21%, a gente aumenta para 100%. Não precisa ser entubado. De repente a pessoa tem alguma lesão leve ou pouca lesão, como lembrem da questão que eu estava comentando anteriormente, a história das lesões pode ser essa, mas não necessariamente ela ocorre todas essas etapas. Uma lesão, a temperatura pode não ser suficiente, as partículas podem não ser grandes no incêndio e não produzir, por exemplo, lesão de via aérea superior. Ou lesões mínimas de via, só uma irritação, por exemplo. A pessoa não precisa ser entubada. Mas inalou, com certeza inalou fumaça. Então, a inalação com a ventilação, que pode ser ou por intubação ou por máscara, ou ventilação não invasiva, ela é feita com oxigênio 100%. Qual é o objetivo disso? Retirar o CO, o monóxido de carbono da hemoglobina, da ligação com a hemoglobina. Então, tem que ser uma fração inspirada muito alta, que é 100%, para que retire o CO e retire a pessoa do estado de asfixia. E o cianeto, outro gás que provoca asfixia, tem a questão de que, se vocês lembram, a gente comentou eu comentei anteriormente com vocês, que não tem um exame que comprova a inalação de cianeto. Então, se pode utilizar também antídotos para cianeto, eu destaquei ali os nomes só para conhecimento, tiosulfato de sódio, hidroxicobalamina, em associação com oxigênio em alto teor, para que haja a retirada do cianeto também do sangue da hemoglobina para evitar a asfixia, né? Para retirar a pessoa do estado de asfixia, tá? Passadas algumas horas, então, lembram-se a questão de que no início, aquela lesão de via aérea superior pode ocorrer, pode não ocorrer. Isso pode ocorrer dependendo da temperatura, dependendo das partículas. Digamos que tenha ocorrido, ou não, digamos que não tenha ocorrido, passado algumas horas, e aí vocês lembram, recordam novamente as pessoas que vão para casa ou de algumas horas depois de estarem ali fazendo o seu trabalho voluntário, por exemplo, passaram mal, com falta de ar, com produção, com tosse, com aumento da secreção respiratória, simulando uma crise de asma, né? Essa crise, essa fase é interessante que ela responde bem, como a asma, responde bem aos broncodilatadores também. Tá ali uma foto para ilustrar, para a gente não esquecer disso. Então, o uso de broncodilatadores pode ajudar nesse momento a reverter essa resposta. Aqui eu destaco mais uma coisa. Esse é o momento crítico, 12 a 36 horas, de ocorrência da síndrome da angústia respiratória aguda, a SARA. Né? Por quê? Porque nesse momento, a SARA ela significa, ela ocorre uma dificuldade respiratória de espinéia intensa, pode ocorrer dor torácica também e hipoxemia. Quer dizer, a árvore respiratória começa a ter impossibilidade de troca gasosa com o ambiente. Então, a pessoa tem, além da dificuldade respiratória intensa, dor torácica, dispneia, ela passa a ter também hipoxemia. Isso, na pessoa, ela pode se apresentar, por exemplo, arroxeada, com os lábios arroxeados, com sinais de hipoxemia mesmo, né? Sinais de cianose, né, que a gente chama. E a SARA é uma condição gravíssima, então a SARA requer hospitalização e, em geral, requer intubação também, né? A SARA não é
tão comum assim nessas lesões, mas ela pode ocorrer. Então, esse período de 12 a 36 horas, apesar de ter uma resposta aos broncodilatadores, ele também requer um cuidado muito importante com a observação da pessoa. Porque a síndrome da angústia respiratória aguda se desenvolve, como o próprio nome diz, de forma aguda e de forma súbita até, pode-se dizer. No período posterior, então, aí a gente está falando daquele tempo que passou após esses períodos de 30, até 36 horas, não se desenvolveu a SARA, vamos dizer assim, né, ou que se tenha desenvolvido. Lembra assim, essas três coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Elas podem acontecer em sequência ou podem não acontecer nenhuma delas. Ou podem acontecer, a primeira não, pode acontecer somente a deposição de material na árvore brônquica, com broncoespasmo, e eventualmente a terceira fase venha se instalar, né? Então, pode acontecer de forma mais ou menos intensa essas três coisas. A terceira fase, que é o aumento da produção de secreção, né, do brônquio lá, ela vai responder bem, então, aí ao paciente que seja submetido à fisioterapia respiratória, drenagem postural, né, para que seja depurada essa secreção, retirada essa secreção do brônquio. Isso vai ajudar a evitar a intubação, né, evitar a dificuldade respiratória e evitar a pneumonia. Mas, de qualquer forma, aqui tem essa indicação que pode haver necessidade de intubação até nesse período tardio, né? Então, para vocês verem que a pessoa pode ter pouca lesão de viéria superior, por exemplo, desenvolver poucos sintomas, pode ter um pequeno broncoespasmo, por exemplo, no dia seguinte ao incêndio, à exposição, e depois de algumas horas, dias, mais de 3 a 4 dias, vir a desenvolver mesmo assim uma dificuldade respiratória por excesso de secreção que pode ter necessidade de intubação, né? E aqui se destaca a possibilidade ou a necessidade eventual do uso de antibióticos. Não se deve utilizar antibiótico de forma profilática em qualquer pessoa que tenha inalado fumaça de algum tipo, né? Mas criteriosamente, quando a pessoa sofreu uma lesão por inalação de fumaça e vem a ter no seu desenvolvimento, e aí eu chamo a memória novamente aquele slide que tinha um raio-x de tórax anteriormente, que a pessoa tenha comprovação radiológica de ter uma alteração, o antibiótico pode ser importante. E aqui, para quem gosta de mais detalhes, o antibiótico tem que cobrir os micro-organismos gram-negativos, principalmente. Se sugere que se use em hospital ampicilina subactam, por exemplo, ou se for fora do hospital, que daqui a pouco esse momento pode não ter uma sintomatologia muito intensa, né? Pode ser uma pessoa com sintomas menos intensos, pode-se usar amoxicilina com clavulanato, que é um antibiótico um pouco mais frequente para os médicos de ambulatório. Muito bem, aí a dúvida que eu coloquei aqui, essa dúvida, porque surge a dúvida, inclusive, para mim, na hora de preparar essa apresentação para vocês. Qual é o papel, então, da PS nessa história toda, né? A gente viu que as pessoas... A lesão é uma lesão grave, as pessoas têm que ser hospitalizadas, a maioria das vezes, né? Ou em acompanhamento de observação continuada, né? Porque essas lesões, a lesão vai se desenvolvendo e pode se tornar grave de uma hora para outra, mesmo que ela não tenha sido inicialmente muito grave. Claro que a pessoa que inicialmente teve uma lesão muito grave vai ser manejada de forma do que necessita, em CTI, com intubação, com ventilação mecânica. Com o passar dos dias, a tendência é que essa lesão tenda a se reduzir, né? A produção de secreção, o tratamento de uma eventual pneumonia e a necessidade de oxigênio suplementar tende a diminuir. Qual é o nosso papel, assim, como atenção primária nisso, então, né? Penso que, principalmente, a questão das complicações crônicas, assim. Infelizmente, a gente tem a complicação crônica de inalação de fumaça, a gente tem poucos estudos sobre isso, até porque, em geral, se vocês lembram no início, eu falei uma frase que dizia que o número de vítimas, em geral, dos incêndios não é muito grande. Isso é um dado estatístico verdadeiro. Cada incêndio, em geral, tem uma quantidade pequena de vítimas, e como a mortalidade também é muito alta da lesão inalatória,
a gente não tem infelizmente, não existe uma quantidade grande de pacientes sobreviventes a essa lesão inalatória, né? São poucos, né? Então, há poucos estudos realmente sobre as complicações. Onde é que se encontra algum dado sobre isso? A gente viu, por exemplo, pessoal, existem dados interessantes das complicações das pessoas que foram vítimas da inalação daquela fumaça toda do World Trade Center, da derrubada dos prédios lá em 2001, que criou uma cortina de fumaça lá em Nova York, espessa e muito grande, porque os prédios eram muito grandes, né? E existe algum estudo existe um estudo que avalia as complicações a médio e longo prazo dessas pessoas que se vitimaram inalando aquela fumaça. E alguns estudos também tratam de bombeiros, então os trabalhadores de incêndio, né, como na literatura em inglês a gente acha os fire workers, que são os trabalhadores, os bombeiros ou voluntários, ou bombeiros voluntários que trabalham em incêndios, que podem sofrer mais comumente do que as pessoas as pessoas que não trabalham com isso, uma lesão, uma inalação de fumaça. Não é também para imaginar que não é uma coisa tão comum, porque o bombeiro também trabalha com EPI, com material de proteção, né? Então não é uma coisa que é assim tão comum. Mas nesses poucos estudos, a gente tem uma maioria das pessoas que não tem complicações. Então, mesmo os estudos do World Trade Center detectam uma quantidade pequena de complicações a longo prazo. As pessoas que são sobreviventes da lesão inalatória e posteriormente melhoram, elas não têm uma tendência a desenvolver mais complicações. Fatores de risco para isso são aquelas pessoas que, além de ter sofrido a lesão inalatória, possam ter já uma doença pulmonar, como DPOC, como asma grave, por exemplo, ou fibrose cística, né, o que vai ser muito incomum de acontecer provavelmente essas duas situações de baixa prevalência ao mesmo tempo, como ser vítima do incêndio e ter fibrose cística, né? Então a maioria não tem complicações e o Homer ali está comemorando isso. Eu coloquei aqui os nomes de algumas complicações, eu acho que não convém, a ideia não é explicar cada uma delas, né? São doenças que podem se desenvolver como complicação, que são descritas na literatura como complicação de lesão por inalação de fumaça. O que vai acontecer agora? A gente sabe, infelizmente, nós não temos uma certeza sobre, não se tem uma certeza ainda sobre que material ou que tipo de gás que foi produzido no incêndio da Boate Kiss. Então, isso faz com que cada um desses estudos que eu citei anteriormente, o estudo do World Trade Center, os estudos com trabalhadores de incêndio, talvez não tenham a mesma valia que a gente vai ter agora, na verdade, com a observação dessas pessoas, né, com a notificação e observação dessas pessoas que foram vítimas e sobreviventes da inalação de fumaça da boate. Né? São complicações que podem ocorrer, então, a estenose traqueal, e aí isso é uma coisa que acontece com a inalação a lesão térmica, principalmente, né, que vai produzir ali queimadura na parte superior, né? As bronquiectasias, a fibrose intersticial, a hiperreatividade brônquica, né, e a bronquiolite obliterante. Sem pensar nos nomes desses problemas, qual é a principal, o rumo principal dessas complicações? São pessoas que a longo prazo, ou a médio e longo prazo, venham a desenvolver sintomatologia que não existia antes, né? São pessoas que vêm a desenvolver falta de ar, vêm a desenvolver tosse crônica, a produção de escarro crônico, infecções pulmonares repetidas, coisas que elas não tinham antes. Então, essas coisas, esses tipos de complicação podem vir a ocorrer, mas a gente não sabe com que frequência, realmente. A gente imagina que seja com baixa frequência, porque os estudos anteriores, em tragédias similares, ou inalação de fumaça por grande quantidade de pessoas de uma vez só, elas não têm uma complicação, não têm uma quantidade de complicações muito grande. A ideia, então, o que é? Observar mesmo o desenvolvimento dessas coisas, né? E aí vai entrar o papel fundamental de quem pode ter contato com essas pessoas que entraram, né?
Hoje mesmo tem uma teleconsultoria que se perguntava em que se existe alguma precaução de contato com essas pessoas que foram vítimas de inalação de fumaça que agora voltaram para suas casas, né? Na verdade, não existe nenhuma precaução de contato, é uma lesão inflamatória na maioria das vezes, né? A árvore pulmonar tende a se recuperar, então a pessoa que passou por todo aquele processo a tendência é, se sobreviveu aquelas etapas, é uma recuperação boa, né? Mas não, a intenção é realmente observar essas pessoas, cuidar com o desenvolvimento. E aqui a gente não tem ainda como prever a questão de tempo. Em quanto tempo essa pessoa tem que ser revista aí por um médico, tem que ser examinada, tem que ver se ela desenvolveu sintomas, a gente não sabe ainda. Né? Passado a lesão aguda, isso vai depender de muitos fatores, por exemplo, de que tipo de gás, de que tipo de partícula, do tamanho da lesão pulmonar que a pessoa teve, da própria recuperação da parte endógena, né? A pessoa que tem pessoas que se recuperam mais rápido e outras menos, dependendo de algumas coisas, né? Então, a minha sugestão nesse momento é a questão de busca ativa, né? A gente observar essas pessoas, não existe precaução de contato, as pessoas têm que ser examinadas, tem que ser mantido o foco, né? E com o passar do tempo observar se algum sintoma venha a se desenvolver. Nesse momento, aqui é importante retornar uns slides atrás e lembrando, quando eu coloquei os exames lá, as testes de função pulmonar. Muito bom. Nesse momento aqui, as pessoas que o teste de função pulmonar pode ser importante para as pessoas que vão uh, realmente pode desenvolver alguns sintomas. Vamos supor, alguns meses após ter sido exposta à fumaça, teve uma melhora, e tem algum sintoma, tem a falta de ar, tem a sibilância de repetição, tem infecções pulmonares repetidas. Aí entra a importância de se buscar ativamente, de se examinar essa pessoa e utilizar de tecnologia complementar aí com raio-x de tórax e com exames de função pulmonar, né, de tentar fazer exames de função pulmonar, porque aí você vai poder o exame de função pulmonar, a espirometria pode delimitar que tipo de problema respiratório que está se desenvolvendo, se é a fibrose pulmonar, se é um transtorno restritivo ou obstrutivo, né, que está acontecendo, se existe bronquiectasia através de raio-x de tórax. Então, tudo isso pode ser visto através dos exames das pessoas que venham a se tornar sintomáticas. Então, a gente vai ter que, na verdade, agora a questão é aguardar. Quero lembrar uma outra coisa que acabou não dando tempo de eu não tive oportunidade de colocar nos slides aí por um erro meu, existe uma ficha de notificação também. Essas pessoas vítimas de lesão inalatória, de intoxicação exógena, né, que inclui a lesão inalatória, existe uma ficha do SINAM de notificação que deve ser feita em caso de detecção dessas pessoas aí, que é específica para esses casos de intoxicação exógena, que está disponível nos sites aí, né, eu destaco aqui mais uma coisa, né, para a gente ir se encaminhando para a finalização. Existe uma preocupação, né, da Secretaria Estadual de Saúde com essa questão da cronicidade dessa lesão inalatória. Como eu citei, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, a gente vai ter que ficar de olho, a gente vai ter que observar, vai ter que examinar essas pessoas, né, mas vai existir em breve, né, a nossa Secretaria tem trabalhado com a implementação, com a montagem de um protocolo, né, para rastrear esses pacientes que venham a ter complicações, um protocolo de perguntas, de exame físico, e que possa ter um encaminhamento, uma facilitação daqui a pouco para que essas pessoas que venham a desenvolver sintomas a médio e longo prazo tenham acesso facilitado aos exames complementares que podem comprovar essas complicações, como a espirometria, que a gente sabe que não é uma, uma, uma coisa fácil, né? Mesmo eu trabalho num hospital grande de Porto Alegre, que é o Grupo Hospitalar Conceição, e mesmo no Grupo Hospitalar Conceição a gente tem dificuldade de conseguir uma espirometria. Então a gente sabe que não é uma coisa simples de se conseguir, principalmente em locais onde não tem um hospital terciário. Então, a secretaria vai estar implementando, vai estar trabalhando com isso nas próximas semanas, já está trabalhando com isso,
e provavelmente em breve vai surgir alguma notícia a respeito de treinamento e rastreamento desses pacientes. A gente ainda não tinha, nesse momento, para divulgar nenhum protocolo pronto, nenhum instrumento pronto para apresentar nesse momento, que ele está sendo discutido. Então, acho que vale ficar de olho, né, para a gente observar. A grande lição fica, então, a lesão inalatória, da gente... é uma lesão bastante complicada, pode se desenvolver aí ao longo de vários dias, então as pessoas tendem a ter sintomas durante vários dias, até 10 dias após a lesão. A gente pode ter pessoas que venham desenvolver lá pneumonia, dificuldade respiratória, né, etc. E o tratamento inicial é geralmente hospitalar, né? As pessoas podem ser detectadas, a sintomatologia dessas pessoas, se elas vierem até a história de inalação de uma fumaça e vierem apresentar sintomas. Em geral, o tratamento hospitalar é necessário pela questão da observação cuidadosa que elas têm que ter e da drenagem de secreções e dos exames que devem ser realizados em sequência para que não deixe a complicação imediata, né, a síndrome da angústia respiratória, a asfixia se desenvolver. Tá? Agradeço aí a presença de todos e a gente vai ficar aberto a perguntas que vão ser respondidas através de chat em seguida. Tá? Muito obrigado e bom dia a todo mundo.